Fala pessoal, estamos aqui para mais um vídeo de retrospectiva de 2020. Meu nome é Arthur, eu sou analista de valores imobiliários e estamos revisando aí o que aconteceu no ano sobre a ótica, né, dos vídeos aqui do canal. Queria dizer primeiro que se você está vendo esse vídeo aqui, essa data, você é um daqueles malucos que gostam de investir. Mas tudo bem, você é um maluco do bem, né? Só sem exagerar demais, por favor, né, pessoal? Então vamos curtir final de ano aí com família. Mas, né, a gente gosta de dar uma olhadinha em empresa aí, eu entendo vocês. Enfim, deixa eu ver aqui onde nós paramos. Parei no IRB, né? Era o marco para esse terceiro vídeo de retrospectiva. Lembrando, tem aí no canal, se você não viu retrospectiva 1 e 2, né, do começo do ano, e aqui nós estamos mais ou menos na metade do ano, no meio da pandemia. Bom, IRB foi um capítulo à parte, né? A pandemia foi relevante para ele. O lance do IRB, todo mundo sabe, foi a questão lá das demonstrativos contábeis, vamos dizer que não representavam a realidade da empresa. Então começou no começo do ano, confusão, umas coisas muito loucas, coisa de filme, né? Falaram que o Buffett tinha comprado, mas não tinha comprado, umas confusões inacreditáveis. E de fato, a gente descobriu que tinha-se razão, teve a carta da esquadra famosa, né? Descobriu-se que tinha razão, né? Os demonstrativos foram refeitos, o pessoal foi colocado para fora, vai ser processado. Então, o que todo mundo temia, de fato, aconteceu. Mas, enfim, o que a gente tira dessa história do IRB? Cara, IRB, né? Até falei nos vídeos anteriores, se vocês quiserem ver lá, sobre Cielo, sobre Cogna, sobre mais uma empresa de resultados ruins. Mas, enfim, você sempre tenta tirar um aprendizado, né? Fala, olha, porque é normal, vocês têm que ter na cabeça, pessoal, se vocês investem em empresas por longo prazo, vocês vão comprar empresas que depois ou vão piorar, ou vão se tornar ruins, ou eram ruins e você não tinha identificado. Então isso é normal, faz parte da vida do investidor. Né? O que você tem que tentar ao longo do tempo, comprar muito mais das boas, né? Mas uma ou outra dessa vai acontecer, por isso que você diversifica, né? Enfim, mas vão aparecer empresas ruins dessa no seu portfólio. Então, o IRB, eu acho que é o que tem menos aprendizado, porque não foi um problema de análise ou de mercado, ou de alguma coisa que mudou do dia para a noite. Foi algo de dentro da empresa, né? Não vou dizer se foi fraude ou não, porque isso aí é apuração, né, criminal que vai determinar. Mas, enfim, né, o resultado que estava sendo publicado não era aquele da empresa. E, assim, aí quebra o investidor totalmente, porque se você não confiar nos demonstrativos contábeis, no que está sendo feito, cara, você não investe em empresa nenhuma, não tem como investir. Então, assim, né, muita gente foi muito reativa, depois do IRB, passou a desconfiar. Cara, não é por aí. Esse é o tipo de coisa que acontece. Aconteceu de uma empresa, né, reportar resultados, né, errados, jogar para cima o balanço lá, por várias questões, que não veio o caso agora. Enfim, faz parte. O que dá pra gente ver? Então, aquele IRB de 2018-19 ele não existiu, né? Foi uma fantasia contábil. E o IRB de hoje a gente já começa a enxergar agora mais pro final do ano, né? Fiz outros vídeos depois. No momento aqui era só, né, o impacto de que tinha se concretizado mesmo os temores, né? Não, de fato a empresa não era tudo aquilo. Enfim, né? Faz parte da vida, você tem investimentos que não dão certo. Isso é normal. Né? Você tenta aprender com eles. Esse eu até acho que não tem muito que aprender, né? Foi algo superveniente e a vida, né? Vida que segue, bola para frente, joga uma pedra em cima, passa uma régua. Não impede de você continuar investindo no IRB. Por quê? Porque a empresa continua, por mais que não seja igual estava lá em 2019, 2018, mas continua lá. Agora já deu para ter uma noção como é que ela vai rodar, do índice combinado dela, o grau de lucratividade. Nem parece ser assim tão ruim. Claro que ela voltou muito tempo, né? Tem um vídeo mais recente, depois aqui, eu vou falar mais da IRB aqui. Enfim, dá para você continuar investindo, mas você tem que ter em mente que aquela IRB não existiu. Né? Agora é IRB nova. Se você gosta dela, você segue, continua, volta, enfim. Né? Mas não é aquela IRB do passado. Isso já foi. Bota uma pedra em cima, segue a sua vida, segue a sua carteira. Uma outra empresa você vai perder. Eu acho que esse é o grande aprendizado do IRB, né? Faz parte, não tem como você acertar sempre. Isso é uma utopia, né? E essa cobrança, essa busca por você
né, não errar, ela é muito ruim, muito danosa. A gente tende a valorizar muito mais os erros que os acertos. Então, você ficar lá pensando, remoendo, isso faz mal, cara. E você tem que pensar num monte de empresa que você investiu e deu certo. A gente viu vários aqui. Renner, Arezzo, de tecnologia, construção civil, monte boa. Uma não deu certo, né? É a vida. E agora segue adiante, ou você vende e realoca na sua carteira, ou segue com a nova IRB, mas não fique preso ao passado. Quem bota uma pedra em cima e segue a vida, se torna um investidor muito melhor de quem fica lá preso, mas não sei o que, ainda remoendo isso aí. Então essa você põe na continha dos erros e a vida segue, ok? Então vamos continuar aqui. Vou continuar falando das empresas no Brasil, tá? Depois a gente fala do exterior e depois de REIT, para fechar. Eu quero só ver até o ponto que a gente vai nesse vídeo de agora, para deixar também ele redondinho para o último trimestre. Tá, perguntas e respostas. Vamos até essa live de perguntas e respostas aqui, que meio que eu fiz para enrolar enquanto não saía um resultado do novo trimestre, tá? Então, nesse vídeo de agora, a gente vai até aqui, e aí no parte 4 e última da retrospectiva a gente fecha o ano, ok? Então, seguimos. Onde estávamos? Tem bastante coisa para hoje. Bom, vamos seguir essa ordem então. Brasil, Stocks, REITs. Então, em Brasil, eu segui um pouquinho nessa lógica aqui dos setores, do pós-crise, que eu falei bastante no vídeo passado, né, na parte 2. Então, falamos das empresas de autopeças, elas têm um hedge natural, porque elas tanto dependem da indústria de veículos novos, quanto elas também fornecem peça para o mercado de reposição. Então, o ideal para elas é economia forte, bombando, produz muito carro novo, vende muito carro novo, logo produz muito, compra muito peça delas, elas vão super bem. Mas quando você entra meio que numa crise, elas têm tipo um mecanismo de proteção, é que elas vendem também as peças de reposição. Então, quando passa um tempo e não tem muito carro novo circulando, os carros começam a ficar velhos, começam a precisar de mais manutenção, e aí elas ganham vendendo peça para manutenção. Então, é um case bem sólido. Você tem a Metal Leve, que é a empresa mais sólida, tem a Fras-le, que é uma empresa mais agressiva, fez boas aquisições, da Nakata, é uma empresa legal também de estudar. E, enfim, depois até fiz um outro vídeo sobre essas empresas de autopeças, mas era uma boa opção na crise também, e acho que foi uma boa escolha até hoje também. O próximo vídeo eu fiz um comentando especificamente a subscrição de RB e CVC que eles, né, anunciaram. Então isso é bem específico para aquele caso. Acho que não vale a pena voltar, né, falar disso, já que já foi. Mas enfim, vamos seguir adiante no setor industrial, que eu dei uma roubada, tá? Já estava acabando o trimestre e, né, eu precisava falar de algumas empresas. Então o setor industrial meio que não existe, né? Mas eu falei, salvo engano, de VEG... Opa, peraí que eu cliquei na coisa errada. Mas eu falei de VEG e de Schultz, é isso? Tem que confirmar, pessoal. Não lembro, eu fiz muito vídeo esse ano, não lembro de todos. VEG e Schultz, eu criei um setor aí fictício para falar principalmente da VEG, né? VEG deu um show no ano, mostrou porque que é uma das melhores empresas do Brasil, se não for a melhor. Atropelou a crise, continua crescendo super bem. Impressionante a VEG, né? Até meio difícil do que falar, né? Baita empresa, né? Passou como se fosse nada pela crise. É claro que o negócio dela ajuda, né? A VEG tem produtos principalmente de um ciclo mais longo, né? Aqueles grandes transformadores, coisas de energia e tal. Aquilo você não chega lá na VEG, bate na porta e fala, vou levar 3, carrega ali na minha Kombi 3 transformadores. Não, né? É uma carteira de produtos de longo prazo, então isso ajuda a atravessar bem a crise, mas assim, a VEG não tem nem muito o que falar. A Schultz é uma empresa bem menor, né? Ela até o pessoal não gosta porque ela só tem ação preferencial, mas é uma boa empresa também. Se aproveitou as empresas industriais como um todo, né? Tão bem promissoras. Então eu falei de Tupi aqui, se eu não me engano, que é meio autopeça, meio industrial, né? Ela faz tanto bloco para motor de veículo pesado, trator, tal, caminhão, quanto coisas industriais. Então ela é meio híbrida. Então a Schultz e a Tupi são duas empresas menores, claro que não chegam perto da VEG, mas são interessantes, tiveram resultados bem bons, né? Eu acho que foram boas escolhas também aí de empresas para se estudar na crise.
né? Por mais que a Churros tenha a sua ação preferencial, mas é uma empresinha interessante também. E aí eu criei o resto do resto. Eu falei de Ambev, M Dias e B3, enfim, nem tive a cara de pau de dar um nome, né, para isso aqui. Porque foi a última semana antes de começar a sair os resultados da pandemia, né, os resultados contábeis, né, isso aqui já era, né, terceiro trimestre. Então, assim, né, são empresas interessantes, importantes, que tinham que falar, então eu peguei o último dia e falei de quem eu achei que tinha que falar antes de começar, né? Lembrando que aqui a gente ainda estava fazendo previsões, eram mais insights e tal, e os resultados a gente ia começar a ver aqui, tá? Então eu falei de Ambev, M Dias e B3, Ambev e M Dias meio parecido um pouco, porque são empresas que tiveram um certo... tem impacto da crise, mas tiveram um certo up do aumento do consumo, supermercado, auxílio emergencial e tal. Foi pior para a Ambev, porque a Ambev ainda depende muito de bares, né, restaurantes que estavam fechados, né, e melhor para M Dias, que M Dias você não vai no bar comer bolacha, né, você compra no supermercado. Então a M Dias passou melhor, só que a M Dias está muito pressionada com o CPV, né, o câmbio foi nas alturas, pressionou ela demais, por isso que ela não teve um resultado melhor. Mas enfim, né, e a Ambev ali fazendo o possível, voltando a ganhar share, né, duas empresas meio neutras, né? Não nada de tão especial. A B3 não, né? A B3 voando na crise, porque mesmo com as cotações caindo, mas o mercado estava muito, né, muito cheio de gente operando, muito volume, muita volatilidade, pessoal operando, contrato, opção, dólar, pessoal comprando mesmo na crise. Esse eu até estava comentando com o Fábio um tempo aí, cara, porque geralmente crise secava a liquidez, as últimas grandes crises, né? E essa crise teve um aumento de procura pela renda variável. Então foi um negócio meio antinatural. E quem agradece é a B3. A B3 voou na crise loucamente. Eu não esperava um resultado tão bom, sinceramente. E foi uma das empresas de melhor resultado no ano, né? Então, nessa live aqui foi o resto do resto. A B3 voando. M Dias e Ambev médio, cada uma delas, né? Vamos dizer assim. Pois bem, chegamos aos resultados. Então até aqui eram insights, né, desde o primeiro vídeo lá, como analisar suas empresas durante a pandemia, até esse aqui. Era assim, meio que eu esperava das empresas, o que eu achava, curto prazo, longo prazo. Foram bons acertos, eu acho que foi bem positivo, né, as empresas as locadoras, construtoras super bem, né, alguns erros, tipo educacional, já falei que foi erro. Mas é empresas dos setores sólidos, banco, segurador, passaram super tranquilos, né? Tecnologia, gosto muito de todas elas. Assim que não é que eu não gosto, mas eu não consigo estudar. Petróleo deu umas grandes oportunidades. Aqui está posicionado numa Renner e numa Arezzo, né? Foi super positivo. Essas empresas não deu tanto retorno em termos de cotação. Deixa eu ver aqui rapidão. É porque elas ainda estão muito impactadas pela crise, né? As lojas ainda estão fechadas, as vendas não voltaram aos patamares, então, né, elas meio que, claro, né, voltaram bem do fundo, mas um dia volta, né? Um dia vai voltar a ter o volume. Renner está lá abrindo loja, acelerando e-commerce, então uma hora vai chegar com o resultado, vai ser bom. Para quem investe por longo prazo, né, foi ótimas escolhas, né? A Arezzo eu acho até melhor um pouco, né, mais agressiva, mais intensa naquilo que ela se propôs. A Arezzo já está voando já mais do que estava antes. A Arezzo é o exemplo clássico, né? A empresa foi muito afetada pela pandemia, ela foi muito rápida, proativa, se modificou, né? Foi ágil e hoje está melhor do que estava antes, né? Então, mais uma boa escolha aqui, né? Cadê? Calçados. O varejão, né? Você tem Magazine Luiza voando. Eu confesso que esse é um setor que eu tenho uma certa dificuldade em investir, não tenho nenhuma dessas empresas. Mas, enfim, né? As empresas super bem. Uma coisa é eu não querer ter elas, outra eu dizer que são ruins, né? Não são ruins, tiveram um desempenho bom, né? Tanto que Magazine Luiza foi uma das melhores, né? B3, Magazine Luiza foram os melhores desempenhos aí do ano. Operacional, né? Não estou falando de cotação. Né? Mas são boas opções também. E aí foi aqui, né? Autopeças, foi ali meio para completar, aqui para completar também, né? Então acho que foram boas escolhas durante a pandemia, né? Deu para investir ali em vários ativos que estavam, né, bem para trás
e que iam voltar super fortes, né? Alguns erros, tipo das educacionais, mas acontece, né? Faz parte. Se tiver muitos acertos, poucos erros, é o que a gente mira. Então aqui começa a ver os impactos de fato, e aí a gente viu coisas boas, coisas ruins, né? Aí que a gente foi ver se tinha acertado ou errado. Então vou só dar uma passada rápida, tá, pessoal? Senão esse vídeo vai ficar infinito. O que deu para ver? Cielo sofrendo muito, né? A gente já tinha previsto isso no começo do ano. VEG melhor que o esperado, super bem. Hypera seguiu meio bem, impactou um pouquinho em pandemia, né? Porque a Hypera, ela não é venda direta, né? Ela é a fábrica de medicamentos. Ela depende ali do varejo, que sofreu um pouco aqueles medicamentos não essenciais, por mais que as farmácias ficassem abertas, né? Mas aquela parte e tal, não de prescrição, acabou sofrendo um pouco, mas já voltou rápido, né? Então a Hypera foi uma empresa que também pouco impacto. Carrefour muito forte, os supermercados vieram muito bem, né? Porque as pessoas em casa passaram a comprar mais supermercado, cozinhar mais, né? Ou mais, seja produto de limpeza para casa, uma demanda maior. O auxílio emergencial ajudou nesse tipo de consumo também. Então essas empresas vieram super bem. Você vê assim, né? Aqui de 4, quem sofreu mais foi a Cielo. VEG veio muito forte, Carrefour veio bem, muito boa, Hypera veio bem. Que mais? Itaú, no contábil, né, o PDD pesando muito, mas já expliquei dos bancos que a tendência vai ser um impacto menor. Engie, zero impacto da crise, continuou na mesma linha que ela sempre foi, empresa redonda. Porto Seguro teve um resultado muito forte pela queda da sinistralidade, falei no vídeo passado. Polar Fleury, Odontoprev, mesma coisa, resultado muito forte porque teve uma queda da sinistralidade. Localiza voando, né, a gente falou das locadoras, que era um setor que para mim era mais dinâmico. E a Fleury, esse vídeo eu me orgulho bastante dele também, por quê? Fleury veio com resultado ruim, prejuízo no segundo trimestre, mas eu achei fantástico. Por quê? Porque ela fez justamente aquilo que a gente estava falando. Ela se reinventou, né, mudou lá o atendimento, fez mais coisa delivery, mais coisa online, começou a fazer um monte de exame de Covid, e eu estava estruturando. Quem não sabe, né, eu sou farmacêutico, trabalho com DNA forense, e a gente estruturou lá um exame de Covid lá para ajudar nos esforços e tal. Então eu sabia o quanto estava sendo difícil fazer exame naquele momento, estava tudo em falta, dificuldade para comprar, para treinar, logística, e os caras atropelando de fazer exame de Covid, né, coisa online, telemedicina. Então esse foi um exemplo perfeito de um balanço que os números vieram ruins, prejuízo, mas quando eu olhei e li, falei, cara, a Fleury veio muito bom. Então esse vídeo foi muito focado nisso, né? Falei de todas, mas assim, especialmente da Fleury, né, onde está aqui pausado, que o resultado tinha vindo com prejuízo, mas assim, ela se mexeu demais, ela evoluiu, ela fez um monte de exame de Covid, começou a fazer drive-thru, atendimento móvel, expandiu. Cara, eu achei fantástico, tanto que depois a Fleury veio muito forte no terceiro trimestre, né? Então não é isso que eu estava buscando. Era esse tipo de coisa. Empresas que na crise, né, na adversidade, se reinventassem, se tornassem melhores, mais ágeis, mais eficientes e voltassem empresas muito melhores. Não tenho dúvida que a Fleury vai voltar muito melhor. Eu evitei de fazer vídeos de empresas da saúde, né? Se vocês que acompanharam o canal e o vídeo passado, não falei nada de saúde aqui, né? Nessas previsões, porque para mim era muito difícil enxergar bem o que ia ser o setor, quais seriam os impactos, né? Mas aí, depois que saíram os resultados, né, deu para ver bem isso. Então, o Fleury achei fantástico, porque foi um resultado com prejuízo, mas que eu achei fantástico, e depois, no terceiro trimestre, se provou, né, aquele ponto. Então, gostei muito desse insight aqui da Fleury, fazendo autocrítica, né? Claro, quando eu estou falando bem de mim, vocês dão um desconto, né? Mas, de verdade, sendo sincero, honesto, gostei dessa percepção aqui. Ou Pfizer, a gente já fala da Pfizer aqui. Então voltaram o jogo rápido. Você vê que eu sempre faço jogo rápido da Tietê, né? Vontade de ver ela. Mais uma live de resultados. Vamos ver o que nós vimos aqui. Banco do Brasil, mesma coisa para todos os bancos, né? Provisionaram bastante PDD. Vai normalizar uma hora e volta bem. TOTVS vindo super bem, né? Deu ali uma dificuldade de vendas, mas ignorando a crise.
M Dias vindo bem, aquilo que eu já falei, né? Pressão um pouco no CPV, mas, né, vendas muito fortes, né, com esse favorecimento do supermercado e tal. Sanepar até o momento estava muito sólida, depois veio a crise hídrica, mais tranquilo. E PetroRio, fantástica, né? Empresa que já tinha anunciado o tieback, eu acho. Então, olha só, a gente já viu quantas empresas, né? Uns 4, 5 por vídeo, né? Nessas 3 lives aqui. Cara, ruim mesmo até agora foi a Cielo, né? Cadê? Onde a gente começou. Aqui veio o Cielo ruim. Nessa segunda live aqui não veio nada de muito ruim. A Fleury veio com prejuízo, mas eu achei fantástico. O que mais? Espera aí que ele sempre volta para trás. Nessa live aqui também nada ruim. Então você vê que se você tiver boas empresas, acompanhar boas empresas, claro, vão ter as que vão sofrer, mas no final o saldo é muito positivo, né? Mas enfim, vamos continuar. Um jogo rápido da B3 aí para dar o destaque para como o resultado estava vindo forte, muito forte. Né? Então a B3 lavou a égua no ano, muito bem. E enquanto tiver esse volume de negociações e pessoal migrando para a bolsa, ela vai continuar indo bem, né? Não tem muito o que falar da B3. Próxima live de resultados, vamos ver essa aqui. Aqui a gente já vê algumas operações que sentiram na crise, né? Por exemplo, Raia Drogasil sentiu um pouco, embora, né, voltaram muito bem, muito rápido, não foi uma crise que impactou, apertou um pouco, mas bem tranquilo, né? Magazine Luiza, mesma coisa, poderia ter tido um impacto violento nelas, porque lojas fechadas, né? Mas foi uma revolução, até falo bastante disso nessa live. Aqui, ó, do e-commerce, o crescimento do e-commerce absurdo e tal. Então, Magazine Luiza, claro, né? O contábil vem meio fraco, mas era o prenúncio que a empresa ia acelerar muito depois disso. Equatorial veio super tranquilo, era uma preocupação as elétricas de distribuição também, mas Equatorial atropelou a crise como se não houvesse. Exetec, né, estava lá nos destaques, construção civil. Arezzo foi uma empresa que veio com prejuízo, né? Não lembro se veio prejuízo ou veio um lucro muito baixinho, mas era uma empresa que claramente estava se preparando. A Arezzo deu um show de apresentação de resultado. Aqui, ó, o EBITDA ajustado, no EBITDA negativo, né? Então veio um resultado contábil ruim, mas a empresa estava dando um show de organização, de reinvenção. Lembrou a Fleury, né? Cultura, vamos ver aqui, ó, cultura das pessoas, rapidinho, ajustes no modo de operar, e-commerce, prateleira infinita, omnichannel, avanço, sendo grande plataforma. Você vê no auge da crise, prejuízo, os caras, vamos avançar, vamos ser uma grande plataforma de moda, de marcas. Então você vê uma visão para frente, progressista. Cara, isso é fantástico, né? Não é à toa, né, que eu mostrei aqui como que a Arezzo tá, né? Então aqui sim a gente viu uns resultados ruins contabilmente, mas Magazine Luiza voando, e-commerce, Arezzo, né, se mexendo muito bem. A Raia nem veio tão ruim, né? Veio um impactozinho, né? Uma queda, mas como era essencial, continuou aberto, continuou vendendo medicamento, né? A Raia, ok, né? Passou bem pela crise. Nota a transição capilar aqui, o cabelinho já tá maior, né? Não tava esse comprimento todo, mas já tava maiorzinho. Então, até o momento também, né, nenhum grande impacto nas empresas que a gente acompanhava. Que mais? Cadê? Qual live que eu estou? Aqui, né? Eu fiz um jogo rápido da Cogna, né? Aí já vendo os impactos. Ela fez mais uma reestruturação, né? Então, a Cogna nesse ano também foi dando as notícias ruins aos poucos, né? Mais uma reestruturação, coisa não estava vindo boa, né? Pesou. Mais uma live de resultados com um bônus, né? Eu falei de um IPO aqui da Pets. Vamos deixá-la para o final. Mas, enfim, Unidas voando muito, né? Locadoras todas, absurdo. Então, Unidas movida muito forte. Natura não é uma empresa que eu acompanhei. Não acompanho tão de perto, embora até deva acompanhar. Eles deram uma diluída agora, né? A empresa sofreu um pouco. A Grendene, sim, está comendo muito poeira da Arezzo, não tem nem que comparar tudo que eu falei de bom da Arezzo. A Grendene se limitou a estamos se recuperando, né, tentando voltar a ser interessante, é claro, sofreu também a pandemia, mas interessante é rumo meio que também um negócio meio à parte da pandemia. Então, de novo aqui, né,
Grendene mal. Grendene dessa lista aí, Cielo, Grendene, foram as ruins, né? Natura, né? Aqui muito bem. Rumo irrelevante. Ser sofreu um pouco mais também, mas de boa. O IPO da Pets, né? Fazia tempo que começou uma onda de IPO muito grande daqui para frente. E a Pets especificamente chamou atenção. Né? Um ritmo de crescimento absurdo no meio da crise, com omnichannel. Então fazia tempo que eu não fazia um IPOzinho, mas eu gostei do IPO da Pets. Achei bem interessante. Depois tem resultado. Eu fiz até um estudo de caso. Falo mais dela no próximo vídeo lá, quando chegar pro final. Que mais? Vamos lá, pessoal. Paramos aqui, né? Essa. Lojas Renner, Energias do Brasil, Edux, Vivara, Brasil Agro. Todas as empresas boas aqui, né? Renner parecido ali com a Arezzo, sofreu, veio um resultado negativo, mas a empresa... Aqui eu tive que começar a prender o cabelo. A empresa se mexendo para acelerar e-commerce e tudo mais, tanto que, né, agora já está num resultado mais normal. Energias do Brasil, pouquíssimo impacto. Edux segurou muito bem, foi uma surpresa positiva. O que a Cogna veio de surpresa negativa, a Edux veio de positiva. Vivara, outra boa surpresa também, uma empresa que tem a ver aí, né, com uma venda para o consumidor, né, tipo joia, semi-joia, sei lá como é que chama. E seguindo os mesmos passos, né, de uma Renner, de uma Arezzo, fazendo venda online, omnichannel, venda por WhatsApp, novos produtos, Vivara super bem. E Brasil Agro, outra parte da crise, né? Empresa de agronegócio, foi super bem esse ano, o câmbio ajudou, né? Então daqui também. A Renner, claro, sofreu, e a Vivara sofreram no contábil, mas as empresas vindo bom resultado para a crise, né? Melhor que o esperado. Aonde? E acabou, né? Acabou os resultados. Então, assim, né? Acho que vocês concordam comigo aqui que de tudo que nós preparamos aqui, poucas empresas mal mesmo, né? Grendene, até que podia ser pior, Cielo, mal. Tem as inevitáveis, tipo CVC, que eu analisei depois, né? Aqui, o CVC. Que a CVC até então não estava divulgando o resultado, por isso que não tinha como falar. Que não tem o que fazer, né? A CVC estava tudo fechado, como é que ela podia ir bem? Mas, em geral, as boas empresas performaram bem. Se não foram bem durante a crise, se mexeram, se posicionaram para voltar bem, né? Então, acho que bem positivo. Aí, eu fiz esse modelo de live bem legal, quero repetir esse ano, tá? Quem não viu, assista. Agora, eu não sei se vale a pena pela informação, que já está desatualizado, né? Mas esse é o call de resultados da Renner, tá lá no site deles, é só abrir para ver. E o que eu fiz aqui? Eu abri uma live na Twitch, e aí eu deixei lá, deixei rolando o call. A hora que eu achava um comentário interessante, eu pausava e fazia meus comentários. Tinha algumas pessoas acompanhando, então foi bem legal. Quero voltar a fazer isso aqui. Não sei se lá no concorrente ou aqui no YouTube, enfim. Mas é um modelo legal. Só preciso de mais tempo um pouco para fazer um vídeo desse. Mas eu curti e vou fazer mais desses, tá? Então, gostando ou não, vocês vão ter que engolir. Mas o pessoal gostou bastante. Foi bem positivo aqui, ó. Tal, ótima iniciativa, valeu, ok, assim, o pessoal gostou. E eu acho legal porque esse é um caminho importante, esse canal que tem com as empresas direto, né, ele é muito bom para você pegar as informações, ver o que a empresa está pensando, não está pensando. Então vale a pena escutar os calls de resultado, então vou voltar com isso aqui para forçar vocês a ouvirem calls também. Depois, o que eu fiz foi, eu dar uma aceleradinha, que o vídeo já está comprido, sempre fica, né? Eu peguei os setores que eu ainda não tinha feito, porque eu ainda não tinha visibilidade, e fiz aquela análise mais completa de setor, né? Então, shopping center, muito afetado pela crise, mas, né, enfim, todo mundo... Aqui a minha preocupação era a liquidez, essas coisas, e assim, né, até que nenhuma das grandes empresas de shopping sofrendo, falei da Multiplan, Iguatemi e a Alliance Sonai. Multiplan e Iguatemi me agradaram bastante, até foi surpreendente, principalmente Iguatemi, não conhecia muito, e uma marca forte, né, qualidade, top quality. Então eu gosto de Multiplan e Iguatemi mesmo com a crise. E mais depois? Soma foi uma grata surpresa, uma empresa de IPO recente, mas entra naquele estilo ali da Renner, uma empresa nativamente forte digital, então já vendia muito em e-commerce, em omnichannel. Eles estavam preparados para isso há muito tempo, então a crise meio que
foi uma oportunidade. Então, Soma é outra empresa que eu estou acompanhando de perto agora. Gosto. Outra foi plano de saúde, né? Porque outra empresa que eu não tinha uma visibilidade do que ia acontecer. Acabou que foi meio positivo, até pela questão da sinistralidade, mas não é um setor que me agrada muito. Eu falo nesse vídeo, explico por quê, né? Não adianta, não me agrada muito não. Falei um pouco da Via Varejo, resultados bons, já comentei. Falei de 3 empresas de commodity, a Vale, aqui que eu fui mais explícito, né? De falar sobre a Vale, Petrobras e Klabin, né? Falando principalmente, cara, que a Vale, aqui o preço do minério de ferro estava nas alturas. Eu tenho certeza que eu falei aqui, cara, a Vale com esse preço de minério é uma máquina de fazer dinheiro, e foi o que está acontecendo, né? Petrobras se recuperando bem, com bom custo de aquisição, vindo bem. E a Klabin, ela é mais de longo prazo, é mais sólida, assim, não sólida, não é a palavra, mas é uma empresa que os projetos são de ciclo longo, então quando entrar por 1, 2, assim, ela vai dar um up. Mas está indo bem, o endividamento não saiu do controle, é mais ou menos o que se esperava dela. Que mais que eu voltei a falar? Falei do caso específico da Unidas com a Localiza, então se você está interessado no setor de locação de veículos, acompanhe. Aqui é um vídeo bem extenso, falo bastante sobre todos os pontos, achei que ficou legal esses vídeos completos, assim. Eu vou fazer mais desses também. Enfim, né? Resumindo, são 2 empresas excelentes individualmente, as 2 juntas vão ganhar sinergia, vão ter custo de capital menor, né? Só vai melhorar, né? Foi uma baita... Corre um risco do CAD não aprovar, mas enfim, aí continuam as 2 boas empresas separadas, né? Então é meio que não tem muito o que dar errado, né? Se juntar vai ser uma mega empresa fantástica, se não juntar, vão continuar sendo boa, né? O que mais? Taesa, uma empresa que crise, né, quase não existe, muito, muito resiliente. Atenção para a questão da FRS regulatório, tá? Fala um pouco no vídeo, é o ponto-chave de Taesa. A grande maioria das pessoas não entende isso, um monte de influenciador não faz ideia do que eu estou falando. Só que a Taesa, ela é tão boa que meio que os caras não fazem ideia de como funciona o financeiro dela e ainda assim ela vai bem e o pessoal continua recomendando. Mas não sejam esses caras, estudem e entendam a empresa. Aí finalmente a CVC divulgou seus resultados. Divulgou os resultados desde o começo do ano, que ela estava pendente por outras questões. Aí veio pandemia, aí que ela aproveitou para não entregar mesmo. E foi meio que a gente esperava, né? Avassalador no segundo trimestre, porque ninguém viajou, ninguém saía de casa, quanto mais viajar. Mas enfim, né? Já sinais que ela ia sobreviver. Para a CVC, para empresas de shopping, não era assim, será que a empresa vai voltar bem? Cara, era assim, sobreviver. Esse era o case, porque a empresa caiu, né? Uma enormidade, né? O risco era numa empresa dessa ter que quebrar ou diluir muito o acionista. A CVC até aumentou o capital, né? Mas ainda foi razoável. Então foi uma ladeira violenta, né? Claro que só dela não quebrar, né, já voltou no patamar mais civilizado. E assim, se ela aguentar, e agora com a subscrição vai rolar no final do ano, né, que era um ponto-chave, né, ela conseguiu empurrar a debênture e vai rolar a subscrição, ela tá tranquila, à medida que for voltando, recuperando devagar as viagens, o povo tá viajando meio que forçando um pouco a barra, mas tá viajando já, vai melhorando e a empresa tem tudo para voltar. O setor inteiro de turismo está muito deprimido, então as grandes empresas tendem a voltar um pouco melhor do que estavam antes. Então a CVC foi uma que sofreu muito, mas eu ainda acho ok, né? Diferente de outras opções. Eu vejo seguridade para falar que ela quase não sofreu na crise, né? Passou tranquilo. Que mais? E aqui é o fim né, desse segmento do vídeo de hoje. Então, né, bem completo, aí falamos de muita empresa no Brasil. Agora eu vou falar das estrangeiras mais rápido, tá, pessoal? Porque o vídeo já está muito comprido, só quero tomar um golinho d'água aí, com licença. Então, em relação a stocks, vamos lá. Nvidia voando, né? Que baita empresa. Essa me surpreendeu muito positivamente. Empresa redondíssima, domina lá as placas de rede e tal. Processador para... Tem uma coisa que está crescendo no mundo hoje, é data center, cloud computing, big data, analytics. E a Nvidia domina o hardware desse tipo de coisa. E ela só cresce e dando show na Intel e nas outros fabricantes. Então a Nvidia é só alegria, né? Que bela empresa, surpresa positiva. Pois, Netflix, bem interessante o case da Netflix, bem diferente. Então recomendo para estudo, assim.
ver como é que funciona a contabilidade. O negócio dela não é nem só contabilidade, a contabilização dos custos, da produção de conteúdo. É um case bem legal de estudar para aprender que é possível que no futuro surjam outras empresas estilo Netflix. Então, recomendo essa aqui para estudar. Legal. Que mais? Novartis, né? Não precisa nem falar das farmacêuticas. Novartis sofreu um pouquinho na crise, mas mega empresa. O grande ponto-chave da Novartis é que ela tem muito projeto no pipeline. Então, se der certo aí, uma parte pequena já do que ela tem, vai ser uma empresa com vários novos medicamentos muito rentáveis para o futuro. Bank of America, ele não é tão ruim quanto eu imaginava, né? Eu acho que o JP Morgan é o melhor banco lá nos Estados Unidos. Mas o Bank of America, ok, assim, não é ruim. Tinha um certo preconceito com os bancos americanos. Acho que eu não gostei foi do Wells Fargo. O Bank of America, ok. O JP Morgan é bem bom, né? Só faltou eu ver o Citibank, isso eu não colhei ainda. Pfizer, outra farmacêutica, mesma história, né? Tem lá as vacinas, né? Não acho que ela vai assim, gerar tanto lucro assim das vacinas, né? Mas enfim, positivo para ela. Nessa época ainda nem tinha vacina, mas ela estava na frente, a gente comentou um pouco sobre isso. Né? Só tem que cuidar com os medicamentos que estão perdendo a patente dela. Que ela está perdendo a patente, né? Claro. O da Toyota, né? Uma montadora. Eu não gosto muito das montadoras. Eu acho a Tesla só diferente, mas Tesla para mim é uma empresa de tecnologia. Mas a Toyota é uma das razoáveis, né? A Ferrari tem resultados bem bons. Mas se for para escolher uma montadora mesmo, para mim é Toyota. Né? Então tá aqui a análise dela, empresa japonesa, novidade, né? Bem legal. Adobe, outra grande, grata surpresa, né? Baita empresa, modelo de subscrição. Então você quer aprender? Esse é um baita vídeo para você entender modelo de subscrição, de assinatura, né? Do passivo né? das assinaturas. Então esse é bem legal. Quem entende isso aqui também tem uma vantagem para compreender novas empresas modernas. Salesforce, uma que eu não entendia muito pouco e foi bem legal, aprendi muito, né, também sobre esses serviços de TI e tal, baita empresa, voando também, bem legal. SAP, outra empresa interessante. SAP, para quem está vendo agora no final do ano, ela sofreu uma queda enorme, porque revisaram as expectativas, mas assim, eu achei interessante a empresa, sólida, né, gera bastante caixa, vem num crescimento, ela está tendo umas dificuldades para jogar, né, os softwares dela, os programas dela para a nuvem, que é uma necessidade hoje, cloud computing e tal. Tirando isso, né, eu acho que foi um pouco exagerada essa queda, preciso ver com mais cuidado, né, mas acho que continua sendo uma baita empresa. A Merck, outra empresa farmacêutica, né, a gente fez uma rodada aí de farmacêuticos, também excelente, vários produtos promissores no pipeline, está desenvolvendo uma vacina para Covid também, é uma das boas opções. Essas três são boas, né? Gostei muito da Novartis, da Merck e tem outras empresas boas também, farmacêuticas. Comcast, outra surpresa, claro, não é tão boa assim. Tem empresa redonda, tem lá, né, seu conteúdo, um provedor de serviços, outra coisa que a pandemia ajudou também, né, serviços de internet e tal, TV a cabo, né? Então, uma empresa ok, assim, não é aquele destaque, mas melhor do que eu imaginava. São empresas que estão bem baratas, o mercado está penalizando bastante, é uma opção para quem gosta de geração de caixa. A Pepsi Company é a mesma história da Unilever, da Procter Gamble e tal, né? Não, eu comparo mais com elas que com o McDonald's, que com a Coca-Cola, né? Porque ela tem uma linha de produtos grande, a Pepsi Company, assistam aí no vídeo. Mas é uma empresa bem sólida, cresce, gera seu caixa, distribui para acionista, muito suave, entra naquele grupo lá. E Abbott, uma empresa legal de ver, porque a Abbott Thermo Fisher, né? A Abbott, ela tem uma divisão de diagnóstico bem importante, que eu conhecia, mas ela faz de tudo um pouco, ainda tem medicamento, então é uma empresa geral, assim, Life Science, faz medicamento, faz coisas para Life Science, tem diagnóstico, bem completinha. E a Thermo Fisher é uma empresa de Life Science mesmo, né? Os caras tiveram uma atuação muito forte na pandemia, com um exame de detecção, com insumos, então foi bem legal. Eu trabalho muito, até fiz um disclaimer no comecinho do vídeo, eu trabalho bem de perto com a Thermo Fisher, a gente compra muita coisa da Thermo Fisher, e enfim, foi legal conhecer a empresa em si e ver o quanto que esses produtos relacionados à Covid, eles mais que compensaram
a queda de venda de outros produtos deles. Né, que, claro, né, muita coisa parou durante a pandemia, mas essa venda de Covid mais que compensou. Eu gostei particularmente, já que eu sou farmacêutico, trabalho com diagnóstico. Não, desculpa, eu trabalho com outras coisas, né, mas comecei a trabalhar com diagnóstico por causa do Covid, e o Thermo foi legal, a Abax foi legal. Aí, Thermo Fisher já nem era, né, mas já adiantei. E para fechar o vídeo, que já está enorme, vamos falar dos REITs. Então, o Host Hotels foi um belo exemplo de investimento de oportunidade assim, da crise, porque os hotéis sofreram muito, né? Ainda estão sofrendo com ocupação baixa por causa da crise, mas o Host é o melhor REIT de hotéis. Né? Tem um nível de hotéis muito top, né? Só hotel de alto nível. Tem um dos menores endividamentos do setor. É o maior de todos, então tem mais, né, caixa para aguentar a crise. Então, assim, até falei no vídeo, aqui foi um pouquinho atrasado já, né? Porque o maior impacto já tinha ido. Mas sim, uma hora vai voltar, e quem vai voltar primeiro é um host da vida, que é o maior, que tem hotéis de altíssimo nível, que o público ainda tem poder de compra, né? Que não tem muito uma dívida para se preocupar. Então o host era uma aposta assim, de pandemia, mas muito sólida, porque uma hora ele ia voltar. Né? É bem tranquilo, pouca dívida. Até estou esperando outros movimentos no host de aquisições, né? Porque aí vem um outro benefício da empresa boa durante a crise. Então, excelente. O Invitation Homes, né? A fabricação lá das casinhas, legal, não era um negócio que me chamava muita atenção, para ser bem sincero, mas eu gostei, é um negócio bom. É impressionante como os REITs têm a diversidade, né, de negócios. Então, aqui nas homes, eu olhava mais construtora, mas é legal lá, essa Single Family, né? Eles fazem essas casinhas aqui. Deixa eu procurar uma fotinha. Só porque eu falei aqui, quase não tem foto, né? Mas umas casas legais e tal. É um segmento que está indo super bem na crise. Então, um bom exemplo ali para você pôr na tua carteira e diversificar um pouco. American Campus. Esse aqui eu achei até interessante, mas eu acho que é um dos poucos segmentos que não me agrada muito. Porque é meio delicado, tem muita coisa envolvida, né? A pandemia impactou bastante, né? Moradia estudantil, né? Para quem não conhece. São aquelas casas que você vê nos filmes, na universidade, que todos os alunos ficam lá. Esse REIT tem esse tipo de imóvel. Eu achei um pouco mais complicado, né? Tem impacto da pandemia, você precisa de uma demanda demográfica aí das universidades, enfim. É uma opção, com certeza, né? Mas eu achei outras melhores. O Welltower, os REITs de healthcare mesmo, né? Que, tirando o Alexandria, né? Que é mais research, né? Mas quem trabalha com assistência, com casa de repouso, com coisa de idosos, nursing, tá bem complicadinho. Eu prefiro também esperar um pouquinho de fora, né? Não tem pressa. Melhor entrar no Alexandria da vida e tal. Eu fiz o Welltower porque era o maior do segmento, né? Ele não é ruim, mas né, muito apelo, muita parte do negócio relacionada a essas casas senior housing e nursing. Né? Então, acho que está bem impactado até hoje. Eu não investiria hoje nesses ativos, não. O FRT, o Federal Realty, fantástico, né? Um dos melhores REITs que eu analisei. Ele é tipo o Simon que deu certo. Né? Assim, brincadeira, né? Mas ele trabalha com essas áreas de compra, mega áreas de compra. E só que ele tem um perfil um pouco diferente, né? São áreas mais abertas, ao ar livre. Que a pessoa vai lá passear, assim, né? Ter uma experiência, né? Um dia lá, diversão, ao invés de só ir fazer compras. Então, FRT, fantástico, excelente, né? Também foi uma baita compra de crise, né? Porque era um baita de um ativo, estava muito deprimido, depois voltou, caiu um pouquinho, voltou, tá na gangorra lá. Mas o FRT é um REIT bem bom para se ter. Que mais? Vamos acabar. Sun Communities, né? Das como é que chama isso? Casas pré-fabricadas. Esse é um segmento bem legal, né? Que era bem fora da minha realidade. Eles fazem aquelas casas móveis, também tem nos filmes americanos, que você carrega no caminhão, põe lá na caçamba e leva para outro lugar. Mas o grande negócio são as áreas, tá? Isso que eu não sabia. Foi bem legal para entender. Então, o grande negócio do Sun não é a casinha lá, é essa área que eles cobram tipo um aluguel do espaço. O cliente compra a casa pré-fabricada lá, que chega num caminhãozinho, ele instala no lugar
Então a casa, a instalação é do cliente, mas ele paga tipo um aluguel do espaço. E é aqui que é o lance, né, do dinheiro para essas empresas. Então legal, tem o ELS que eu acho até um pouquinho melhor que o Sun Communities, eu fiz o Sun que era o maior do setor. E assim, né, é legal, curti também, tem um certo impacto da crise dos motorhomes, mas né, para o futuro, bons fundamentos, é um bom REIT para diversificar a carteira. Boston Properties, né? Os escritórios, aí já é outro papo, né? É um segmento que está sofrendo muito com a crise, porque tem essa mudança aí das grandes cidades, os home office, então as empresas entregaram escritórios. Né? Por enquanto, o resultado ainda não está pesando tanto, foram algo pontual, né? Tanto no Boston, no Vornado, alguns escritórios fechando, mas você tem uma pressão de longo prazo, né? Essa expectativa que vai ter mais home office e tal. Eu, para ser sincero, eu gosto desses ativos, porque o mercado tá batendo muito. E assim, cara, uma hora eu acho que ele vai voltar, né? Não tem por que acreditar que, pessoal, agora o escritório não tem valor mais, né? Então, pô, eles sofreram muito durante a crise. E tudo bem, né? Num período agora próximo, pós-pandemia, vai ter um pouco mais de vacância e tal, mas, cara, assim, são ativos bons, eu acho que tem o seu valor, sim. Então eu não deixaria de investir em offices aí, você escolhe aí o que você achar melhor. O Boston é legal que ele é mais diversificado, né? Ele tem várias grandes cidades. Eu gosto muito do Vornado, que acho que vai ficar pro próximo vídeo, mas o Vornado tem um problema que ele é muito foco em Nova York. Em Nova York é um dos que mais está sofrendo. Então, assim, eles não estão performando super bem, né? Mas, assim, de cotação, né? Mas de operacional, até agora, acho que não justifica, né? Eles estavam recebendo boa parte dos aluguéis. Enfim, eu continuo achando que é bom. Ainda falta me convencer que tem um problema com REITs de office. Eu, por mim, ainda continuo neles. E, enfim, cadê onde eu estou? Caramba, tem bastante REIT ainda. Cadê onde eu tenho que parar? Aqui. Nossa, tem um monte de REIT aí. Então, rapidão, pessoal, para o vídeo não ficar muito comprido. Aqui começam os REITs diferentões, né? Lamar Advertising é um REIT difícil de estudar. Eu achei bem intrigante, bem interessante o negócio, mas o site deles não abre aqui no Brasil, então você tem que usar uma VPN para abrir o site de relação a investidores. Mas parece um bom negócio, tá? Mas é como tem muito pouca informação e tem muito outros setores interessantes, acabei meio que deixando para lá. Mas um dia eu vou voltar a estudar o Lamar bem. Weyerhaeuser, os REITs de timber, né, de plantação de árvore, enfim, cultura de madeira, né? Eu não curti tanto esse negócio, é mais um negócio das propriedades ao longo prazo, então eles ganham com a valorização das florestas, né, que são áreas rurais enormes. Tem uns gatilhos interessantes, né, que são áreas rurais que a cidade está chegando próximo e eles têm um potencial de vender um loteamento ali. Enfim, não gostei muito da história da madeira, nem das terras rurais. Não é ruim, né? Mas eu acho que tem coisas mais legais. Enfim, interessante. Deal Group, isso aqui é roubada, né? Que é o REIT de prisão. A galera curte porque tem um yield bem alto, né? Tá com uns 10% de yield. Estava na época, nem sei como está agora. Então, cresce os olhinhos da galera, né? O povo defende. Esse aqui apareceu um monte de gente defendendo o Deal Group. E não sei o que não, era bom sim, blá blá blá, eu acho que vale uma compra. Sim, não que seja um problema. Mas ele tinha um risco muito grande, né? Porque são prisões terceirizadas, né? E tem uma boa parte do segmento lá que acha que não é um bom negócio do governo, né? Então, agora que o Biden ganhou a eleição, em geral, o Partido Democrata não gosta dessa terceirização das prisões e tudo indica que vai ser um período bem ruim para o Deal Group, então não vale a pena. Essa é uma lição que, assim, não adianta você ir atrás de yield de 10% de yield se o ativo é complicado, é igual o Annaly, é a mesma história, né? Que é um REIT de mortgage, né? De hipoteca. Paga um yield alto, mas é um REIT que não cresce, né? Que seria tipo um REIT de papel aqui. Para o brasileiro ainda tem que pagar 30% de imposto, que ele dá todo o retorno na forma de proventos. E assim, a hora que subir taxa de juros, vai para a lona um REIT desse aqui. Então, custo-benefício, retorno, para mim não vale a pena investir neles, muito menos no de prisão.
Então, né, pessoal, não olhem o dividend yield, né? Tem coisa muito mais interessante. Dividend yield é consequência. Quem vai atrás, ó, já se deu mal com os do Deal Group aqui. Porque, cara, não vai ser essa aqui, Deal Group. Porque olha lá, né? Ah, que legal, vou comprar um yield de 10% lá, né? Tá tomando um fel, porque o mercado já tá entendendo que vai ser um período bem ruim. A VIT Properties, gostei muito disso aqui, porque é um REIT de cassinos, né? Dos imóveis dos cassinos, né? E aí apanhou um monte na crise, porque cassino fechado, né? Não ganha dinheiro. Pau, que paulada. Mas qual foi o impacto financeiro para o REIT? Zero, porque os grandes cassinos não deixaram de pagar o aluguel do cassino, né? Imagina, correr o risco de perder o imóvel. Então o REIT coletou todos os aluguéis tranquilamente, sem estresse. Então aqui acho que foi uma baita, né, descasamento de risco-retorno absurdo, porque a cotação apanhou muito. Cara, e o impacto financeiro foi zero, tanto que hoje voltou ao normal já. Então, os contratos são net lease. Cara, então foi fantástico, né? Pra quem fez as comprinhas ali. Eu até nem comprei lá embaixo ele, não, porque aqui eu tava preocupado com outras coisas. Mas um belo REIT, bem interessante. Ainda tem um pipeline de crescimento bacana, né? Um negócio de net lease legal, resiliente à crise. Gostei, foi uma das surpresas do ano. Enel já falei. E IPR. Caramba, tem IPR, tem o terreno e Vornado ainda, meu Deus. E IPR foi um dos REITs que eu mais gostei até hoje, porque assistam lá, quando eu falo do negócio da cannabis. Qual que é o grande ponto da cannabis? Vai dar até 1 hora esse vídeo. A cannabis ela é legalizada nos Estados Unidos, mas em locais pontuais, em alguns estados. Ou seja, não há uma regulamentação federal. O que isso implica? Os bancos assim não podem emprestar dinheiro para essas empresas de cannabis, né, porque não está regularizado. E uma empresa que quer vender num determinado estado, lá em Washington, que é liberado, ela tem que ter uma fábrica em Washington. Ela não pode atravessar o país, né? Não é legalizado nesse ponto, né? É legalizado para você consumir lá em Washington. Você não pode ter uma fábrica na Flórida e voar ou transportar de trem esse cannabis para lá. Então, o que isso leva? As empresas de cannabis, elas não têm de onde tirar dinheiro, não conseguem emprestar, é difícil captar. Então, o REIT, o IPR, o negócio dele é fantástico. O que ele faz? Ele compra as propriedades dessas empresas, aluga de volta para elas próprias, num yield lá em cima, acima de 10%. Então, para as empresas, elas não têm outra alternativa a não ser fazer esse leaseback para levantar dinheiro. É uma das melhores alternativas possíveis. E o IPR fica ganhando negócio com yield de mais 10%. Então, cara, é uma fábrica isso aqui de fazer dinheiro. Enquanto perdurar essas regulações, né, não ser regulado a nível federal, é só uma fábrica de fazer dinheiro. Então, eu lembro que eu olhei ele na hora, pisca assim, caramba, isso aqui é uma fabriquinha de dinheiro. E aí é só olhar o que aconteceu com o IPR. É absurdo o retorno dele, assim, né? Até na crise deu uma piorada. Olha lá, do fundo da crise até o topo aqui já subiu mais de 6 vezes. E, claro, não vou dizer que eu enxerguei aqui, estaria mentindo, foi mais pra frente. Mas aqui nesses 120 aqui, ó, que eu comprei ele, mas estava claro que ele ia continuar crescendo. Enquanto tiver essa regulação, ele vai crescer. O que acontece é que esse governo do Biden está surpreendendo, né? Então já tem uma proposta na Câmara dos deputados lá para regularizar a nível federal e acabou essa mamata. Não que o IPR vai acabar. Os contratos que ele já fechou estão valendo, mas ele vai deixar de crescer o tanto que ele está crescendo hoje, porque, né? Ou pelo menos vai crescer com a rentabilidade mais baixa, né? Contratos não tão rentáveis. Mas enquanto tiver essa situação, é um REIT, né, potencialmente muito forte. Então foi um dos melhores negócios do ano para mim, foi esse aqui, IPR. Terreno, um REIT bem legal de industrial, bem focadinho numa estratégia de comprar determinado tipo de imóvel em determinada região. Então assistam um vídeo lá para vocês saberem qual é. Bem focadinho, né, no padrão ali, é bem legal, né? Não é uma estratégia do Prologis, né, que é gigante, tem um monte de coisa. Focadinho, mas também não baita retorno para o acionista, né, gera valor, um belo REIT aí para você ter.
E fechando o último ativo de hoje, Vornado, que eu gosto muito, porque ele foca em ativos, né, de extrema qualidade. O problema é que ele é muito concentrado em Nova York. Nova York está apanhando muito, né? Diminuiu muito os aluguéis lá, tem muita vacância, o pessoal escapando de Manhattan depois que estourou a pandemia. Mas é o mesmo comentário do Boston Properties, eu continuo gostando por longo prazo. São imóveis muito bons, né? Diferenciados, de altíssima qualidade, continua recebendo boa parte dos aluguéis. Ele teve uns probleminhas, fechou lá um hotel, né? Tem uns probleminhas assim, né, de curto prazo, né? Tem uma dívida um pouco mais alta, mas enfim, são imóveis top. Cara, não é possível que Manhattan, agora Manhattan já era, né? Pode ter uma pressão assim, mas tudo indica que uma hora vai voltar e vai voltar a dar retorno para o acionista. Então eu continuo gostando desses REITs aqui, por mais que eles estejam em dificuldade. E aí, pessoal, finalmente chegamos ao final do vídeo. Ficou bem mais comprido do que eu imaginava, mas eu dei uma caprichada boa, né, na contextualização, principalmente das empresas no Brasil. Mas deu para a gente ver bem muitos REITs, né? Foi bem legal também aqui. Então, esse foi o vídeo de hoje, da retrospectiva. De novo, se você está assistindo isso aí, você é um maluco que gosta de ver vídeo até no final do ano, mas é um maluco do bem, né? Então, não exagere, curta aí o final do ano com a sua família, que primeira semana de janeiro a gente volta com as novas análises. Então, era isso aí. Grande abraço para todo mundo e até os próximos vídeos. Tchau, tchau.